Efésios capítulo 1. Aqui não está, né? Efésios capítulo 1. Nós vamos ler do 1 até o 14, tá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Eu queria que nós olhássemos para esse texto e pensássemos bastante, principalmente nesse versículo 3. Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo, na sua viagem missionária, chegou em Éfeso, pregou o evangelho, ficou um tempo pregando lá, e esse tempo que ele pregou foi um tempo tão produtivo que a cidade recebeu uma espécie de avivamento. Muitas pessoas se converteram. Era uma cidade de certa forma muito idólatra. Eles tinham lá uma estátua que eles acreditavam que tinha descido do céu, e essa estátua era consagrada a Diana, uma deusa deles, Diana dos Efésios. E tinha bastante misticismo, bastante espiritismo, tanto é que a pregação de Paulo converteu muitas daquelas pessoas que eram, como se fosse hoje, espíritas. Falam que a transformação foi tão grande que eles pegaram aqueles livros de espiritismo, de magia negra, e queimaram na praça, e o valor era, poxa, dava não sei quantos denários, uma fortuna. Veja o impacto da pregação do apóstolo Paulo nessa cidade. E Paulo, um tempo depois, escreve uma carta para os crentes, para a igreja dessa cidade. E depois dele se apresentar, como faz no versículo 1 e no versículo 2, ele traz essa pérola maravilhosa: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja que ele vai falar de Deus e vai falar de Jesus. Ele fala que Deus nos abençoou, e que essa bênção que Deus nos deu foi por intermédio de Jesus Cristo, Filho dele. E uma coisa interessante que eu vejo nesse texto, que a gente às vezes esquece: nós vivemos num mundo, principalmente se tratando de igreja, que a gente vem
e vai atrás de Deus querendo bênção terrena. E Deus até dá, mas temos que entender que o compromisso de Deus conosco, como diz aqui o versículo 13, é nos abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então Paulo fala aqui quais são as bênçãos que Deus nos dá. Ele fala, por conta disso, Deus é bendito. Seja bendito Deus que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Primeiro ele fala qual tipo de bênção. São bênçãos espirituais. Depois ele fala onde? Nos lugares celestiais. E através de quem? Através de Jesus. Então nós ficamos em busca de bênçãos materiais. Isso não é errado. Agora nós não podemos negligenciar o que é mais importante, o que é primordial na nossa vida, que são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Porque, vem cá, imagine que nós sejamos totalmente abençoados por Deus aqui nessa vida. Deus dá tudo que a gente pede, a gente se torna rico, milionário e vive uma vida de saúde, sem enfermidade, sem problema. Mas se não formos abençoados com as bênçãos espirituais, a gente morre e vai para onde? O inferno vai perder tudo isso. Agora vamos supor que não é isso que aconteça, mas que a gente vivesse aqui uma vida de perrenha, né? De dificuldade, cheio de enfermidade, vivendo na miséria, vivendo cheio de dificuldade, de perseguição, mas sabendo que nós temos uma bênção espiritual. No final das contas a gente vai morar onde? No céu, cheio de bênçãos. Por isso que a gente precisa valorizar o que é espiritual, as bênçãos espirituais. É isso que Paulo estava chamando a atenção para a igreja de Éfeso, que muitas vezes a gente negligencia. E ele vai mostrar aqui qual é a maior bênção espiritual que a gente recebe. Qual seria? A nossa salvação. Não há nada, gente, que supere essa bênção de sermos salvos. Ai de nós, se não fôssemos salvos, estaríamos destinados ao inferno. Então Paulo começa a mostrar que essas bênçãos espirituais devem ser priorizadas na nossa vida. Porque tem crente que esquece que vai morar no céu, e ele quer ter tudo luxo, toda a vida, tudo de bom aqui na terra. Como eu falei, isso não é errado, mas temos que esquecer que nós estamos aqui só de passagem. A nossa pátria não é aqui. Paulo escreve para os filipenses: a nossa pátria está lá no céu, e onde o Senhor Jesus virá. E o próprio Jesus deixou bem claro isso em João 14, olha, eu estou indo para o Pai, mas não fiquem atemorizados, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou, voltarei, levarei, para que onde quer que eu esteja, vocês estejam comigo. Então essa é a nossa esperança. Bênçãos espirituais, nós precisamos valorizar. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, lá no capítulo 6, ele fala no versículo 19, não ajunteis para vós tesouros. Ele não está dizendo que a gente não pode ir em busca de uma vida melhor, mas ele está falando, não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e o ferrugem corrói, consome, o ladrão rouba e mina, mas ajunteis para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem corrói e consome, onde o ladrão nem rouba nem mina. E aí ele conclui no versículo 34, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Paulo começa aqui dizendo, olha, Deus é bendito, porque nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E aí Paulo vai descrever essa primeira, que é a melhor e a maior de todas as bênçãos espirituais, e que é a porta de acesso para outras bênçãos, que é a nossa salvação. Paulo, no versículo 4 até o versículo 14, mostra que a nossa salvação é algo tão importante, tão valioso, que teve o trabalho da Trindade. A nossa salvação foi conquistada, foi elaborada, planejada e consumada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Veja a importância. A gente às vezes esquece que somos salvos e que essa salvação tem um preço inigualável. Isso é o maior tesouro.
Paulo, do versículo 4 até o versículo 6, ele mostra a obra do Pai. Se vocês prestarem atenção, o versículo 6, o versículo 12 e o versículo 14 são parecidos. O 6 diz, para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O versículo 12, ele diz, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. E o versículo 14 ele diz, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. É como se Paulo estivesse escrevendo um hino, e cada estrofe ele termina colocando aqui o que a gente chama o coro, o estribilho, para o louvor da sua glória. Então ele começa a mostrar do versículo 4 até o versículo 6 a obra do Pai na nossa salvação. E ele fala que isso foi para o louvor da sua glória. E essa expressão para o louvor da sua glória significa para deixá-lo mais alegre, mais feliz. Deus investe na nossa vida, e o investimento que ele faz na nossa vida deixa ele alegre, deixa ele feliz, porque Deus quer que estejamos bem. E estar bem, nós estar bem para Deus significa ter a salvação garantida, que o que Deus precisou fazer ele já fez, a gente só tem que aceitar. Então Paulo começa no versículo 4 até o versículo 6 mostrando a obra do Pai. O Pai nos separou para sermos salvos. Ele começa, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Olha que coisa maravilhosa. Antes de criar o mundo, lembre-se, você foi escolhido por Deus para ser salvo. Ele te escolheu no meio de bilhões de pessoas do mundo, dos que estão vivos, dos que já morreram, dos que vão morrer. Você foi um escolhido de Deus para ser salvo. Deus te escolheu. E escolheu para você ser santo e irrepreensível diante dele. Veja, Deus não te escolheu para você ser milionário, para você ser bem sucedido, e até que é isso. Mas ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Santo é separado nesse mundo consagrado a Deus, e ter uma vida irrepreensível é uma vida afastada do pecado, longe daquilo que desagrada a Deus. Ainda fala aqui no versículo 5, em amor nos predestinou. Ele nos escolheu e ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Que coisa bonita, né? Por isso que Paulo fala, Deus Pai, todas as suas cartas, né? E o próprio Jesus, quando você for orar, diga, Pai nosso. Deus é nosso Pai. Lá em João 1,12 diz o seguinte, quem lembra o que está escrito em João 12? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você perguntar para qualquer pessoa, você é filho de Deus, e ser filho de Deus vai dizer, sou. Mas não é isso que a Bíblia diz. Agora, aqueles que aceitam essa salvação, foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, foram predestinados para ser filhos de Deus, foram escolhidos para ser santos e irrepreensíveis diante dele. E ele ainda diz aqui no versículo 5, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Aí do versículo 7 até o versículo 12, ele vai mostrar a obra do Filho de Jesus. A obra do Pai é nos separar, nos escolher para ser salvo. A obra do Filho é realmente executar a salvação. E como é que Jesus fez isso? Nele, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Veja que tem duas bênçãos aí, redenção e remissão. E a gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. Remissão é o perdão dos pecados. Através de Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados. Lá na cruz, quando ele deu o último suspiro e falou, Pai, está tudo consumado. Todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro foram perdoados. Ele nos perdoou. Só que ele fez mais. Não foi simplesmente perdoar. O texto aqui fala que nós, redenção, fomos redimidos. O que é redenção? Redenção, gente, é resgate.
é livramento através do pagamento de um preço. Nós estávamos presos nos nossos pecados e delitos. Aqui em Efésios capítulo 2, Paulo fala que nós estávamos mortos nos pecados e delitos e que éramos por natureza filhos da ira. Mas Jesus foi lá e pagou o nosso preço, nos redimiu, nos resgatou. Havia um preço a ser pago por conta do pecado de Adão e por conta de todos os nossos pecados, mas o Senhor pagou lá na cruz. E é por isso que de uma forma bonita ele escreve lá em Colossenses que lá na cruz Jesus expôs todo o principado e potestade e cancelou a cédula que era contra nós e rasgou na cruz. E por conta disso, veja que coisa bonita, Paulo fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor. Isso é bênção espiritual, gente. Amém. A salvação que teve a parte de Deus de nos separar e a execução do Filho de nos perdoar e nos redimir. E não só isso, né? No versículo 7, temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua glória, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. E ainda vai aí o versículo 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude do tempo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E o versículo 11, em Cristo fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha, 3 coisas maravilhosas que Jesus fez na nossa salvação: perdoou os nossos pecados, pagou o resgate da nossa dívida e nos libertou, e aqui, nos fez herdeiro de Deus, nos fez herança. Olha que coisa maravilhosa. Você não tinha nada com Deus, Jesus vem, te aproxima de Deus, perdoa os teus pecados, paga o preço do nosso pecado e depois nos dá uma herança maravilhosa. E essa herança são as bênçãos espirituais das regiões celestiais. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso não tem preço. E aí vem o Espírito Santo para finalizar a obra. Versículo 13 e 14, versículo 13. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Recebemos um selo, gente. Selo aqui tem ideia de legitimidade. Quando você vai reconhecer uma firma, né, no cartório, ele coloca aquele selo dizendo, é autêntico. O selo de legitimidade. Alguns produtos têm aquele selinho, né? O café tem o selo da BIC, né? O outro tem o selo do Inmetro. É o selo de qualidade, de legitimidade. O Espírito Santo veio e colocou o selo em nós. A obra está completa, a obra é legítima. Você é um filho legítimo de Deus, você é um filho de qualidade de Deus. O selo também é de identidade. Em alguns lugares o gado é marcado com um selo lá do dono, né? Então o Espírito Santo veio e nos marcou, nós somos filhos de Deus. Quando os demônios olham e veem aquele selo, opa, naquele ali eu não posso tocar, ele está selado pelo Espírito Santo, ele é filho de Deus. Essas são as bênçãos espirituais. Ele ainda fala, não só isso, mas fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. O penhor é uma garantia, né? Quando você vai pedir dinheiro emprestado em algum lugar, você penhora uma joia, né? E essa garantia é sempre maior do que o valor que tu pede, né? Porque se você não pagar, está lá o penhor. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Está lá registrado. Não tem como voltar atrás. É garantia. Nós somos salvos por Jesus. E isso é a melhor bênção, gente, é a nossa salvação. É melhor do que a nossa saúde, é melhor do que o nosso bem-estar,
é melhor do que a nossa casa própria, do que o nosso carro, é melhor do que o nosso emprego, é melhor do que a nossa conta bancária com saldo positivo. Muito melhor. A salvação, o Espírito Santo vem lá e sela, né? Então, se fosse uma obra, o Pai seria aquele arquiteto, aquele engenheiro que projetou. O Filho foi o mestre de obra que veio e executou a obra. E o Espírito é o engenheiro, o bombeiro que veio lá e deu laudo, está completo, a pizza, pode vir embora. A nossa salvação foi completa por Jesus Cristo. E essa é a maior bênção. Por isso que Paulo fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. E essa maior bênção é a salvação. E nós vimos aqui a bênção de sermos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Fomos predestinados por Deus para sermos filhos dele. Fomos perdoados por Jesus. Fomos libertos por Jesus, que pagou o preço da nossa salvação. Nos tornamos herdeiros de Deus por Jesus. E o Espírito Santo vem e faz o retoque final. Nos sela, para dar garantia de que nós somos filhos de Deus, somos selados, somos propriedade exclusiva de Deus. Essa é a maior bênção que a gente tem. Vamos orar e agradecer a Deus por essa bênção maravilhosa. Pai, nós somos gratos por esse momento aqui de oração, de estudo, de aprendizado. Somos gratos porque a Tua Palavra cada vez mais nos faz refletir, meditar e, muito mais do que isso, valorizar a obra que o Senhor fez em nós. Como diz a Tua Palavra, que a obra que o Senhor começou, o Senhor vai consequentemente, gradativamente trabalhar até o dia de Cristo Jesus. Nós somos gratos por essas bênçãos espirituais que o Senhor nos deu e essa maior bênção que é a nossa salvação. E nós queremos te agradecer por isso, te agradecer mais uma vez por esse teu povo que está aqui presente, e nós queremos entregar essa parte do culto a ti e pedir que os teus anjos nos acompanhem até os nossos lares, nos dê uma noite maravilhosa de repouso, que o teu Santo Espírito esteja cuidando do nosso sono, nos dando um sono profético, sonhos proféticos, e nos dando uma manhã maravilhosa da tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja se importa com você. Tem um desafio: leia o restante do versículo 15 em diante, porque Paulo ensina isso, e do versículo 15 em diante ele ora para que os crentes de Éfeso coloquem isso em prática. Leia o versículo 15 em diante e coloque sua salvação em prática. Deus te abençoe grandemente. Amém.